Imagina que um dia você acorda, vive a sua vida normalmente e à noite simplesmente não consegue dormir. Você está exausto, o seu corpo implora por descanso, mas o sono não vem. Talvez você já tenha passado por algo assim. Eu mesma já tive insônia várias vezes, mas para mim, e provavelmente para você também, isso costuma passar. Só que para algumas pessoas, não. Tem gente que em um certo momento da vida não consegue mais dormir e literalmente morrem de sono. Essa condição raríssima tem um nome e é sobre ela que eu vou te contar hoje: a insônia familiar fatal. O primeiro caso documentado foi de Silvano, um italiano descrito como muito bonito e charmoso e que adorava usar terno, mesmo sem nenhuma ocasião especial. Ele estava no auge dos seus 53 anos e vivendo a sua vida normalmente, aproveitando uma festa durante uma viagem de cruzeiro, quando de repente ele percebeu que estava suando mais do que o normal. Ele correu para o banheiro e notou que as suas pupilas estavam muito contraídas, bem pequenininhas. Ali, ele já sabia o que estava por vir, porque ele já tinha visto aquilo acontecer antes com vários dos seus familiares. Em 1944, ele viu o seu próprio pai com os mesmos sintomas. Suava demais, tinha o olhar perdido e faleceu aos 50 anos sem muita explicação. Alguns anos depois, foi a vez da sua irmã. Inicialmente, ela foi diagnosticada com depressão, mas ela parecia dormir o tempo inteiro e mesmo assim dizia que sofria de insônia. Nenhum tratamento ou remédio ajudou ela, que acabou falecendo um ano depois. Logo em seguida, foi a vez de uma outra irmã. O mesmo padrão, os mesmos sintomas e o mesmo desfecho. Ou seja, Silvano acompanhou por anos os tratamentos que nunca funcionavam e os médicos sempre sem respostas. Querendo fugir do mesmo destino e de ter que viver em hospitais, pulando de médico em médico que não sabiam o que estava acontecendo, ele tentou usar a doença ao seu favor e começou a literalmente trabalhar enquanto todos dormiam. Mas logo a sua situação foi ficando cada vez pior. E aqui começa a parte que mais me chocou. Já fazem alguns anos que eu conheço essa história, e o que eu sempre ouvi é que o Silvano descobriu a doença, se internou e pediu para ser estudado. Mas na verdade, lendo o livro sobre esse caso, a jornada dele foi muito mais longa e muito mais sofrida, porque os médicos simplesmente não levavam a sério a condição da sua família. Por isso que dá para entender por que o Silvano teve tanta resistência em procurar ajuda. Nessa parte da história entra outro personagem que vai ser muito importante, o Dr. Inácio Reuter. Ele era casado com a sobrinha de Silvano e, como médico, ele já tinha percebido o padrão estranho na família. Foi ele que convenceu Silvano a procurar ajuda médica. E assim como suspeitavam, simplesmente diagnosticaram ele como ansioso e depressivo e passaram um remédio qualquer para ajudar a dormir. Esse remédio não fez efeito nenhum, muito pelo contrário. Na primeira noite, ele já teve um episódio bizarro de sonambulismo. A sua irmã conta que ele arrumou uma mala imaginária e até tentou sair de casa, só não saiu porque não conseguia destrancar a porta. Inácio então convenceu ele a se internar em um hospital em que ele mesmo trabalhava. E mais uma vez, os médicos diagnosticaram ele com uma simples demência e não deram muita atenção. Mas aí, o Inácio começou a realizar alguns testes por conta própria. Ele realizou um exame que tem como objetivo medir as ondas cerebrais, chamado de eletroencefalograma. E ao analisar o resultado de Silvano, ele descobriu algo inédito. As ondas do cérebro de Silvano não eram nem de uma pessoa acordada e muito menos de uma pessoa dormindo. Era um padrão completamente diferente de tudo que existia na literatura até aquele momento. Inácio começou a chamar aquele padrão de mundo intermediário, porque ele vê assim, ele descrevia que o Silvano estava num limbo, não estava nem acordado e nem dormindo. Com essa descoberta, finalmente Silvano foi transferido para um hospital especializado em distúrbios do sono que fica lá em Bolonha. E agora sim o seu caso começou a ser tratado com um pouco mais de seriedade. Ele passou a ser monitorado e gravado 24 horas por dia. As imagens que normalmente a gente vê em documentários sobre esse caso foram feitas nesse período. O Dr. Hélio Lugarese, a maior autoridade do sono daquela época, foi quem passou a acompanhar o Silvano, e ele conta que a primeira vez que conversaram, Silvano estava bem calmo e que ele falou assim: "Eu acho que vocês vão querer o meu cérebro quando chegar a hora, certo?" E isso realmente aconteceu. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria explicar como um cérebro normal funciona para a gente conseguir entender o que estava acontecendo com o Silvano. Quando uma pessoa comum vai dormir, o cérebro passa por 4 estágios.
O primeiro é o adormecimento, uma fase de transição entre estar acordado e começar a entrar no sono. Sabe quando você jura que nem dormiu? Ou quando você sonha que está caindo e dá um pulo? Você estava nessa fase. Em seguida, temos o sono leve, aquele momento em que o seu corpo começa a relaxar, mas você ainda é capaz de ouvir alguns sons e acorda com facilidade. Depois vem o sono profundo. É aqui que o corpo realmente começa a se recuperar. Sabe quando te acordam e você fica meio grogue por alguns minutos? Você estava nessa fase. E por fim, tem o sono REM, que tem esse nome porque os nossos olhos se movem muito rápido. É nessa fase que temos aqueles sonhos mais vívidos e o cérebro está super ativo, como se estivéssemos acordado, mas o corpo está paralisado. Essas 4 fases se repetem várias vezes à noite, e cada uma delas emite uma onda específica que aparece naquele exame chamado eletroencefalograma. Mas o Silvano não tinha nada disso. Muitas vezes ele passava diretamente da fase de estar acordado para o sono REM, sem passar por essas fases intermediárias. E mesmo no sono REM, o seu corpo ainda se movia. Ele chegava a pentear o cabelo, abotoar a camisa como se estivesse sonâmbulo. Durante todo esse tempo em que o Silvano esteve em observação, ele estava lúcido. O Dr. Inácio lembra que ele tentava manter sempre o bom humor. Ele até tentava fazer piadas sobre como aquele capacete que colocaram nele fazia com que ele ficasse parecido com o Papa Celestino V. Mas infelizmente o seu final não foi nada bonito. Ele uivava, se contorcia, foi perdendo peso e, como se não bastasse estar passando por tudo isso, o hospital em que ele estava tinha uma regra absurda. Os pacientes só poderiam ficar por 3 meses, a não ser que estivessem em estágio terminal. E mesmo nessa situação precária, transferiram ele de hospital. Algumas semanas depois, trouxeram ele de volta e em 3 semanas, o Silvano não aguentou mais. Assim como ele pediu, o seu cérebro foi estudado e foi graças a ele que fizeram descobertas muito importantes para entender essa doença. Existe uma parte do nosso cérebro chamada tálamo. Naquela época, ninguém sabia exatamente qual que era a sua função, mas no caso do Silvano, essa região estava completamente destruída. Os médicos descreveram como se fosse um queijo suíço, cheio de buracos. Foi aí que perceberam que o tálamo é essencial para o nosso sono acontecer. Fizeram mais estudos e descobriram que essa destruição foi causada por uma proteína chamada prion, que todos nós temos. Mas no caso de Silvano, ela passou por uma mutação genética e passou a se comportar como um vírus e foi infectando outras versões saudáveis da mesma proteína. Como resultado, o cérebro perdeu completamente a capacidade de dormir. E não sei vocês, mas durante toda essa história eu sempre me perguntava, mas por que simplesmente não colocaram ele em coma induzido? E a resposta é que até tentaram, mas o coma induzido não é o sono de verdade. Mesmo inconsciente, o cérebro de Silvano não descansava de jeito nenhum. Depois de todas essas descobertas, os pesquisadores foram investigar os antepassados de Silvano e chegaram até em quem acreditam ser o paciente zero, a primeira pessoa que teve essa doença, que era um médico nascido em Veneza e que faleceu em 1765. Apesar de ser de uma família super prestigiada, e pra gente ter uma ideia, o cara morava em um palácio de 3 andares, o seu fim foi super triste e cheio de mistérios na época. Ele foi diagnosticado com febre e as suas últimas palavras para sua esposa foram: "Eu estou cansado e ficando louco". Em seguida, acreditam que o segundo caso foi de um adolescente chamado Constante, que provavelmente era sobrinho do paciente zero, que ninguém sabe o nome. E esse caso do Constante é bem bizarro. Quando ele começou com os sintomas, como não tinham uma explicação lógica naquela época, jogaram na conta do sobrenatural e disseram que ele estava possuído. Chegaram a pedir ajuda de uma bruxa local que fez alguns rituais como acender luz para afastar uma entidade chamada Massaroio, espero que eu tenha pronunciado certo, que na crença daquela época era um elfo maligno que sentava no peito das pessoas enquanto elas dormiam, dificultando a respiração. Essa mesma bruxa ainda tentou uma segunda alternativa. Ela levou o Constante para um campo e balançou ele 3 vezes debaixo de um castanheiro. E eu sei, eu também fiquei super curiosa para entender como que seria esse tal ritual. Mas infelizmente eu não achei muitos detalhes, mas na minha cabeça eu só consigo imaginar uma senhora balançando um menino embaixo de uma árvore com toda a convicção do mundo. Enfim, como nada deu certo, pediram a ajuda de um padre local. Primeiro, ele tentou o básico, benzer o menino com água benta e uma cruz, mas como nada mudou, ele decidiu partir para algo mais radical.
trancou Constante na igreja e realizou um exorcismo a noite inteira. Nas anotações do próprio padre sobre esse episódio, ele diz que apesar de ter sido um trabalho muito pesado para ele, o garoto transpirava ainda mais do que ele. E olha, eu só consigo imaginar que tristeza foi esse adolescente ter que passar por toda essa doença e ainda assim ser taxado de louco e possuído. Por fim, ele faleceu e deram a causa como desnutrição. No total, só dessa família foram 29 casos confirmados. E por muitos anos se acreditou que era um gene específico daquela família, mas os anos foram passando e tiveram mais casos que ficaram famosos. Por exemplo, tem um documentário na Discovery Channel que entrevista a irmã e a esposa de Michael Cork, um morador de Chicago, nos Estados Unidos, que não tinha ligação nenhuma com a família de Silvano. Ele desenvolveu essa doença em 1991, logo depois do seu aniversário de 40 anos. A sua esposa lembra que mesmo sem dormir por 2 meses e já com dificuldade para andar e até se vestir sozinho, ele ainda ia para a escola onde ele dava aula de música e até chegou a apresentar um concerto com a sua turma. Infelizmente, ele faleceu 6 meses depois da doença aparecer. A sua irmã fez o teste genético e ela não carregava o gene dessa doença. Falando sobre carregar ou não esse gene, teve um documentário também do Discovery Channel que eu passei muita raiva, mas abre uma discussão interessante sobre esse assunto. Esse documentário entrevista 2 irmãs, a Cheryl e a Caroline. O avô e o tio dela já tinham falecido dessa doença, mas só descobriram que a família tinha esse gene quando a mãe também apresentou os sintomas e faleceu meses depois. E as duas simplesmente não queriam fazer o teste. Elas diziam que não queriam que essa doença definisse quem elas eram. Tem até uma hora que a Caroline se pergunta assim: será que a minha mãe nunca deveria ter nascido só porque carrega essa doença? Should my mother never have been born because this is the way she was going to die? That's insane. A Cherry também diz que prefere não saber, porque pode morrer a qualquer momento em um acidente de carro ou até mesmo de câncer, e que se ela soubesse da doença, a sua vida inteira seria definida por aquilo. E até aí, tudo bem, escolha dela. Só que a Caroline já tinha um filho, e ela só muda de ideia depois quando já estava grávida do seu segundo filho. Nesse momento, ela diz que quer saber porque ela quer poder preparar melhor os seus filhos. Felizmente, o resultado deu negativo. E dando a minha opinião pessoal, uma coisa é você optar por não descobrir, e outra é você deliberadamente escolher não saber e ainda correr o risco de passar essa condição para os seus filhos, que obviamente não tiveram escolha de querer ou não passar por essa doença. Óbvio que esse risco sempre existe, né? E que se formos pensar assim, ninguém mais vai ter filho. Mas é que hoje a gente tem alguns meios de evitar isso. E um exemplo claro aparece em outro documentário da 60 Minutes Austrália, que também acompanha 2 irmãos, agora australianos, a Hayley e o Lachlan, que acabaram de fazer o teste genético e descobriram que tem esse gene. O documentário acompanha eles fazendo inúmeros testes para poder ajudar os cientistas a achar uma cura. Pesquisando mais sobre esses irmãos, as notícias não são muito boas. O irmão, o Lachlan, faleceu em 2024 aos 36 anos. Mas tem uma notícia boa. A irmã conta que eles sempre tiveram o sonho de construir as suas próprias famílias, e eles conseguiram fazer isso, tomando alguns cuidados. Eles optaram por fazer a fertilização in vitro com análise genética, onde eles só escolhiam os embriões que não carregavam esse gene. Inclusive, tem uma entrevista da Hayley que ela fala que aquela doença ia acabar com eles naquela família. E aí, o que vocês acharam sobre esse caso todo? Se você estiver me assistindo até aqui durante uma noite de insônia, fica calmo, essa mutação é raríssima. Estima-se que apenas 1000 pessoas carregam esse gene e nem todas vão desenvolver essa doença. Tem registro de menos de 200 mortes no mundo inteiro. Se você me assistiu até aqui, muito obrigada. Como o meu canal é novo, se você puder curtir, comentar e compartilhar com alguém que vai gostar desse conteúdo, vai me ajudar muito. Até o próximo vídeo, beijão, tchau, tchau!